Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo e esse vídeo é da aula postada na terça-feira da semana passada. Eu sei que já está próximo do início de uma nova situação de aprendizagem, mas é um vídeo que você pode consultar sempre, que você pode aprender sempre com ele. É um assunto que você pode rever outras vezes. Então, faço questão de deixar esse vídeo com vocês. Eu vou compartilhar a tela nesse momento, para que vocês acompanhem a situação de aprendizagem e a sua explicação. Vamos lá? A nossa situação de aprendizagem situação de aprendizagem número 2 do terceiro bimestre, é a independência do Brasil. Vamos ligar os pontos, ver o que já estudamos e qual a relação com aquilo que estamos estudando nesta situação de aprendizagem. Então, na situação de aprendizagem anterior, nós estudamos dois movimentos emancipacionistas. Significa movimento emancipacionista. São movimentos que desejavam a independência do Brasil. Quais foram esses movimentos? A Inconfidência Mineira, que aconteceu no ano de 1789, e a Conjuração Baiana, que aconteceu no ano de 1798. Estes movimentos foram influenciados pelo iluminismo. Iluminismo que influenciou as revoluções burguesas, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na França, e que influenciou também estes movimentos emancipacionistas. Qual a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? A Inconfidência Mineira foi um movimento mais elitista, com pessoas de classes mais altas. E a Conjuração Baiana, além de ter pessoas elitistas das classes mais altas, ela teve também a participação e o apoio da população de uma classe mais baixa, grande parte da população brasileira. Pois bem, em se tratando da nossa independência, quais os fatores externos, ou seja, fatores fora do Brasil? Fatores que estão relacionados a outros países que influenciaram na nossa independência. Nós vamos citar resumidamente. O primeiro é a Revolução Francesa. Este é um fator que influenciou na independência do Brasil. O que fez a Revolução Francesa lá na França? Pôs fim ao absolutismo e provou que a burguesia tinha capacidade de provocar transformações políticas. O segundo movimento é a independência dos Estados Unidos. E o que foi a independência dos Estados Unidos? Foi um movimento que libertou este país das exigências da sua metrópole, que era a Inglaterra. O terceiro fator externo é a ascensão de Napoleão ao trono, lá na França, após a Revolução Francesa, e a sua política expansionista, conquistou praticamente quase todos os países europeus. Mas, além da política expansionista, há também algo muito importante, que foi o desejo de Napoleão Bonaparte de prejudicar a Inglaterra através do bloqueio continental. E por que ele criou este bloqueio continental para prejudicar a Inglaterra? Porque ele não conseguiu conquistar territorialmente a Inglaterra. E então, ele decidiu sufocá-la economicamente. Através do quê? Através do bloqueio continental. Você sabe que a Inglaterra é uma ilha. Pois bem, Napoleão proibiu todos os países de fazerem comércio com a Inglaterra. E o quarto fator externo que influenciou a nossa independência é a vinda da família real para o país. A vinda da família real para o país provocou, dentre tantas mudanças, o fim do pacto colonial. E também provocou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Praticamente, com a vinda da família real para o país, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. Vamos observar fatores internos agora que influenciaram a independência, ou seja, aqueles ocorridos dentro do próprio país. E quais são os fatores internos que influenciaram a nossa independência? Primeiro,
a formação de uma elite brasileira. Afinal, depois de 322 anos de dominação portuguesa, já havia ricos comerciantes, ricos proprietários de terra, ricos mineradores que desejavam um Brasil independente. O segundo fator foram os movimentos que ocorreram, tanto lá em Minas Gerais quanto na Bahia, que desejavam, 50 anos antes da independência, a independência do país e a liberdade de comércio com outras nações. E o terceiro fator é o desenvolvimento da colônia, especialmente durante o ciclo da mineração. O fato de começar a urbanização do país, a formação de cidades e o enriquecimento de uma elite colonial. Vamos nos deter agora, mais especificamente, na vinda da família real para o país. Por que é que a família real veio para o país? Então, para que nós possamos entender as razões da vinda da família real portuguesa ao Brasil, nós temos que observar as ações de Napoleão Bonaparte, um general francês que governou a França após o processo revolucionário. Nesta primeira década após a Revolução, Napoleão Bonaparte dominou praticamente com seus exércitos todo o continente europeu. O único país que ofereceu resistência a Napoleão Bonaparte foi a Inglaterra. Napoleão Bonaparte não conseguiu conquistar e dominar a Inglaterra pela força militar. Então, ele decidiu vencê-la pela força econômica. Através do quê? Através do bloqueio continental, que, como vocês sabem, proibia todos os países europeus dominados pela França de fazer comércio com a Inglaterra. E Portugal. Portugal, na época, era governado por Dom João VI, porque sua mãe, Dona Maria, havia enlouquecido. E aqui uma curiosidade. Quando a família real veio para o país, Maria, mãe de Dom João VI, que havia enlouquecido, ela só saía do Paço Imperial com 2 damas de companhia. E daí vem um ditado muito comum, conhecido por todos vocês: Maria vai com as outras. Quer dizer, uma pessoa é conduzida por outras porque não tem juízo suficiente, porque não tem sanidade mental para decidir questões por si própria ou por si mesma. Apenas uma curiosidade. Pois bem, a situação de Portugal perante a França e a Inglaterra era muito delicada. E por que era delicada? Porque a França estava pressionando Portugal para que fechasse os seus portos aos produtos ingleses. Se você olhar no mapa, Portugal fica muito próximo da França. Qual era a penalidade caso Portugal não fechasse os seus portos ao comércio português? O exército francês de Napoleão Bonaparte invadiria Portugal. Porém, se Portugal obedecesse às imposições da França, o que poderia ocorrer? Em virtude do poderio naval inglês, ele poderia perder as suas colônias para a Inglaterra, especialmente o Brasil. Já pensou o Brasil ser dominado pelos ingleses? Para resolver essa situação, Dom João resolveu, então, vir para o Brasil, transferir toda a corte portuguesa para o país. Percebam, cerca de 14 mil pessoas. Há diversas estatísticas. Há quem fale 70 mil, há quem fale 50 mil, mas a mais realista é 14 mil. Cerca de 14 mil pessoas saíram de Portugal, navegaram pelo Oceano Atlântico e chegaram ao Brasil em 22 de janeiro de 1808. Aportaram na Bahia. Ainda na Bahia, Dom João VI decretou a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o Brasil poderia, a partir daquele momento, fazer comércio com qualquer outro país, qualquer outra nação. Um mês depois, Dom João VI e sua família arrumaram para o Rio de Janeiro, onde instalaram a sede do governo. Observe que isso provocou uma revolução no Rio de Janeiro. Muitas pessoas perderam as suas propriedades. Os oficiais ingleses escreviam nas portas de muitos casebres PR, propriedade real. E os brasileiros criativos interpretavam este PR como ponha-se na rua. Muita gente perdeu as suas propriedades e acabou se instalando nos arrabaldes do Rio de Janeiro, se instalando em regiões mais distantes, na periferia. E isto explica, inclusive,
os problemas habitacionais que existem no Rio de Janeiro. Então, João VI rumou para o Rio de Janeiro e instalou ali o governo brasileiro. Agora, pensem, para que 14 mil pessoas, além do rei, além de sua esposa, estivessem no Rio de Janeiro e, a partir do Rio de Janeiro, governassem também Portugal, o que era necessário? Eram necessárias algumas medidas. A primeira medida tomada por Dom João VI foi a abertura dos postos às nações amigas. Como dissemos, ainda na Bahia, antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele já tomou esta providência. Por que os países reclamavam essa providência? Porque, especialmente a Inglaterra, já havia passado pelo processo de revolução industrial e ela queria ampliar os seus mercados, tanto mercados que fornecessem matéria-prima para as indústrias inglesas, quanto mercados que se tornassem consumidores dos produtos industrializados pela Inglaterra. A segunda providência foi o fim do monopólio comercial, o fim da exclusividade de Portugal na relação do comércio com o Brasil. O Brasil estava livre para comercializar com qualquer outro país, mas, diga-se de passagem, entre aspas, tão somente com a Inglaterra. A terceira providência foi a montagem de uma estrutura administrativa no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Esta estrutura administrativa contava com a nomeação de ministros de Estado, contava com financiamento de secretarias públicas, com o financiamento e funcionamento dos tribunais de justiça, com a criação, olhem bem, vejam só, do Banco do Brasil, antigo, né? Com a liberação da atividade industrial, com a fundação da imprensa régia, com a fundação da Academia Militar, com a fundação da Marinha Brasileira e com a fundação do Hospital Militar. Observem que a primeira fábrica criada foi a fábrica de pólvora. Por quê? Porque o Brasil precisava da pólvora para que isso o ajudasse a defender-se dos seus inimigos. Criou-se também o primeiro curso superior no Brasil, a primeira faculdade no Brasil, Escola de Medicina. Foi criado o Jardim Botânico, a Biblioteca Real e a Academia de Belas Artes também. Antes da independência, houve uma revolução que, de certa forma, preparou a independência e apressou a independência. É importante citar essa revolução. Essa revolução aconteceu em Pernambuco e inúmeras pessoas em Pernambuco se achavam revoltadas. Por quê? Porque os impostos aumentaram à medida que a família real chegou para o Brasil. E eles achavam injusto esse aumento de impostos para sustentar os luxos da corte portuguesa. Havia ainda nessa província outras coisas que complicavam a situação. Por exemplo, uma grande seca que ocorreu em 1816 e que prejudicou a agricultura de toda a região. O segundo motivo, a queda do preço dos principais produtos que esta região produzia, como açúcar, algodão. No mercado internacional, aí o produto desses preços e essa província passou a ter prejuízos. Os pernambucanos, então, começaram a gestar. Essa palavra vem de gestação. Eles começaram a gestar uma revolução que libertasse da dominação portuguesa e que promovesse os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Com certeza você já ouviu destes ideais. Lá no Iluminismo, lá na Revolução Inglesa, lá na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana. Pois bem, nessa revolta pernambucana, esses ideais também estavam presentes. Em sociedades secretas, começaram a se reunir intelectuais, padres e militares para organizar um plano de tornar o Brasil independente de Portugal. Em 1817, o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro foi informado da revolta e mandou prender os rebeldes. Mas os militares que faziam parte dos rebeldes, eles reagiram energicamente às ordens do governo. O que aconteceu? Os militares fiéis ao governo foram enviados para combater a revolução, mas foram mortos. Apavorado pelos acontecimentos, o governador fugiu do palácio, porque ele não tinha condições de resistir naquele momento. Pois bem, os revoltosos donos da situação instalaram um governo provisório. Vejam bem. E este governo provisório proclamou a República
aboliu impostos, elaborou uma constituição que estabelecesse liberdade religiosa e de imprensa e igualdade de todos perante a lei. Estava se formando um país dentro do outro país. E a Revolução Pernambucana poderia ter, de fato, separado essa província do Brasil. Além disso, queriam libertar escravos, mas não de uma vez. Eles queriam libertar de uma forma lenta, regular e legal. O que aconteceu? O governador da província não tinha condições de resistir à rebelião, mas D. João apressou-se a enviar tropa para combater os rebeldes. Armados de munições, de navios, os rebeldes foram atacados por todos os lados e, depois de muitas lutas, eles tiveram que se entregar. Observe que todos os rebeldes foram condenados à morte. A reação foi violentíssima e muita gente morreu em Pernambuco. Estas ações do governo português tinham por objetivo demonstrar o seu poder, para que nenhuma outra província ousasse se levantar e proclamar a República ou tentar se tornar independente do governo de Portugal. Pois bem, como se deu o processo de independência, então? Em agosto de 1820, estourou lá em Portugal uma rebelião chamada Revolução do Porto. Quem é que liderou esta rebelião? Os burgueses. Eles elaboraram uma Constituição liberal que limitava os poderes de D. João VI e exigia a sua volta imediata para Portugal. D. João VI, embora quisesse ficar no Brasil, teve que retornar a Portugal. E deixou então seu filho, D. Pedro, que mais tarde seria D. Pedro I, no Brasil como príncipe regente. Muito bem, as cortes lá de Lisboa, que realizaram a Revolução, elas queriam recolonizar o Brasil. Elas queriam enfraquecer a autoridade administrativa de D. Pedro I e também exigir que ele voltasse a Portugal. Ou seja, eles queriam novamente fechar os portos brasileiros às outras nações e tornar o Brasil dependente única e exclusivamente de Portugal. Os grandes proprietários brasileiros contrários à recolonização organizaram um documento com 8.000 assinaturas, exigindo a permanência de D. Pedro I no Brasil. Fato que ele aceitou, e esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Segundo os historiadores, ele disse solenemente: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que eu fico. No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro, atendendo aos interesses dos proprietários brasileiros, proclamou então às margens do Ipiranga a independência do Brasil. E a forma escolhida foi a monarquia, e o primeiro governador foi D. Pedro I. Ou seja, o Brasil se tornou independente de Portugal, mas continuou com o português governando o país. O Brasil se tornou independente de Portugal, mas continuou ainda com o sistema monárquico. Quais as limitações da independência? Bom, primeiro, a independência foi um processo comandado pelas classes dominantes e, por isso, ela não modificou em nada as condições da vida da grande maioria dos brasileiros. Segundo, a independência ela tinha quase que como única finalidade de preservar a liberdade do comércio e a autonomia administrativa do país. Portanto, não mudou muito a situação da grande maioria dos brasileiros, inclusive manteve-se a escravidão. E a independência do Brasil tornou o país independente de Portugal, mas dependente de uma nação, entre aspas, amiga, a Inglaterra, que procurou tirar o máximo de proveito e de lucro da independência do Brasil. É isso que eu tinha para passar para vocês nessa situação de aprendizagem. Espero que isso possa ajudá-los a compreender este tema. Um grande abraço a vocês, bons estudos.